Meu pai tem 49 anos, porém o meu pai ele sempre gostou de mulheres mais novas, mulheres na faixa de 19 a 25 anos. Eu nunca gostei muito disso, porque sempre foi muito estranho ter uma madrasta praticamente da mesma idade que eu. Mas enfim, meu pai ele sempre foi de frequentar balada, barzinho, e um certo dia ele foi para uma balada e lá, chegando lá, ele conheceu uma moça. Sabe aquelas moças que chamam a atenção assim, de longe, que você olha, você até baba, você fala, gente, que mulher linda. Como que pode ter gente tão linda assim no mundo? Ela era desse tipo, loira, alta, toda siliconada, malhada. Não, de verdade, tinha que bater palmas pra ela, porque ela era perfeita. Então, assim que ele chegou na balada, que ele viu ela, obviamente ele se encantou por ela. E meu pai nunca teve problema de chegar, sabe, nas mulheres. Então, ele chegou nela e chamou ela pra dançar. E lá ela aceitou. Enfim, conversaram. Depois daquele dia, eles trocaram o número e começaram a se falar e a conversar todo santo dia. Até que um dia ele chegou em mim e disse que tinha chamado ela para jantar em casa e pediu para que eu estivesse presente. Pensei comigo, bora lá, mais uma, né? Aquela mulher chegou toda trabalhada no salto. Ela tava com um vestido midi, nude, sabe? Aqueles que deixam o corpo perfeito. Nossa, a hora que eu vi aquela mulher, até eu falei, caramba! Então fomos para a mesa para poder jantar. Ali nós começamos a conversar, até que ela começou a se apresentar. Ela disse que ela era médica, mas que ela não trabalhava na cidade. Ela trabalhava em hospitais fora da nossa cidade, que por conta disso a agenda dela era muito bagunçada. Nem sempre ela conseguiria estar presente, mas toda vez que ela conseguisse estar, ela estaria. Disse que tinha uma casa na nossa cidade e que também tinha uma casa em São Paulo, que às vezes ela precisava passar alguns dias em São Paulo, então por isso ela também tinha uma casa em São Paulo. Então ali enquanto ela falava, eu pensei comigo, caramba, dessa vez o meu pai sossega, porque ela parece ser uma super parceira, daria super certo, né? Ela como mulher parece ser muito dedicada, muito responsável, sabe? Então terminamos de jantar, saí, fui para casa de uma amiga e os dois ficaram lá em casa. Até que no dia seguinte, meu pai foi me dar bom dia e junto com o bom dia, ele me deu a notícia de que ele havia pedido aquela moça em namoro. Eu fiquei feliz por ele, até porque também ele iria começar a ter uma parceira. Meu pai era muito sozinho, eu percebia que ele se sentia muito sozinho. E eu vi que ele tava muito, mas assim, muito feliz mesmo. E quando eles estavam juntos, dava pra ver também que ela gostava bastante dele também. Então, um certo dia, a gente resolveu dar rolê tudo junto. A gente foi pra uma festa que ia ter aqui na nossa cidade. Tava eu, 3 amigas, o meu pai e a namorada dele. Então, a gente tava na fila esperando pra poder entrar pra festa. Enquanto a gente tava ali na fila conversando, passou um homem por trás do meu pai e gritou 3 vezes assim, Chefrodo! Só que, tipo assim, ele gritou, ele olhou pra cara do meu pai e começou a dar risada. Então meu pai percebeu que aquilo foi pra ele ficou bem vermelho, ele ficou bem nervoso, mas ele não falou nada. Então eu olhei pra ela e percebi que a reação dela foi muito estranha. Percebi que ela ficou bastante nervosa, bastante apavorada. Então ali meu pai continuou quieto e ele fingiu que não tinha sido pra ele aquilo. Sabe quando uma situação fica muito estranha e você prefere disfarçar, fingir que não foi com você? Ele fingiu que não foi com ele e entramos pra festa. Entramos e fomos pra pista de dança, fomos dançar todo mundo. Enquanto a gente estava lá na pista de dança dançando, passou um outro homem do lado do meu pai, começou a dar risada e falou assim, esse sim gosta de ser chifrudo. Só que aí meu pai já não conseguiu se controlar, porque meu pai percebeu que foi pra ele. Meu pai ficou muito bravo, mas muito bravo, e tipo assim, foi atrás do cara, porque o cara falou e saiu andando. Então meu pai ele queria ir atrás do cara pra poder tirar satisfação, pra saber o porquê que estavam falando aquilo pra ele. A namorada do meu pai, quando viu que meu pai tava indo tirar satisfação, ela entrou em desespero. Ela começou a pedir pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não ir falar com aquele cara. Ela falava assim, ele tá bêbado, nem vale a pena, pelo amor de Deus, por favor, deixa isso pra lá. Tipo assim, ela entrou em pânico quando ela viu que o meu pai tava indo tirar satisfação com aquele homem. Então o clima ali já acabou total e acabou que todo mundo foi embora. Beleza. Passou uns dias e a gente tinha um churrasco pra ir na casa de um amigo do meu pai,
que na verdade é amigo da família desde quando eu era muito pequena. Ele é o melhor amigo do meu pai, literalmente. Assim que a gente chegou, que o amigo do meu pai deparou com a namorada dele, ele não teve uma reação muito boa. Ele tava sorrindo e assim que a gente entrou, que ele olhou, que ele viu o meu pai com a namorada, ele fechou a cara na hora, ele parou de sorrir. Então ali o churrasco foi rolando, até que esse amigo do meu pai me chamou no canto e disse que precisava muito conversar comigo. Ali ele me perguntou aonde o meu pai tinha conhecido aquela mulher. Então eu não sabia muito. Eu falei, eu não sei muito como começou, mas perguntei por quê, né? Falei, mas por quê? Nisso, o amigo do meu pai virou pra mim e falou assim pra mim, então, na verdade, ela é uma garota de programa. E disse que aquela moça trabalhava numa casa ali na cidade mesmo e que, inclusive, essa casa era muito famosa. Essa casa de massagem era uma das casas mais famosas ali da nossa cidade. Então, ali na hora, eu já falei pra ele, não, mas você tem que contar pro meu pai. Meu pai não pode ficar assim, porque ela tá mentindo pro meu pai. Então o amigo dele virou pra mim e falou, tudo bem, só que eu tô com medo de contar pro teu pai hoje. Ele já tinha bebido um pouco. E seu pai não acreditar em mim e a gente acabar brigando. Então eu falei pra ele assim, vamos deixar combinado assim. Amanhã de manhã você vai em casa, eu vou estar lá em casa com meu pai. Você vai lá em casa e eu vou te ajudar a contar pro meu pai. Então ali voltamos pro churrasco pra poder aproveitar o churrasco. Só que quem disse que eu consegui ficar de boa? Gente, me deu uma crise de ansiedade, de eu queria que chegasse logo o dia seguinte pra eu contar pro meu pai, porque eu odeio essa sensação de mentir pro meu pai, sabe? Eu não gosto disso. Então ali eu precisei ir embora, meu pai ficou no churrasco com ela e eu fui embora com as meninas. Então no dia seguinte, como combinado, o amigo do meu pai, ele foi lá em casa de manhã pra gente poder conversar com meu pai. Então assim que ele chegou, chamei meu pai pra sala. Falei, olha, a gente precisa te contar uma coisa, só que você precisa ser muito maduro pra você poder entender o que tá acontecendo. E falei pra ele que juntos a gente ia descobrir toda a verdade. Então ali o amigo do meu pai começou a contar que há 6 meses atrás, ele e mais 2 amigos dele também, que inclusive também é amigo do meu pai, foram conhecer essa casa de massagem e lá tinha essa moça. E esse amigo do meu pai, ele contratou o serviço dela no dia e acabou dormindo, né, com ela naquele dia. Então ele disse que não tinha contado no churrasco porque ele ficou com muito medo da reação do meu pai, como meu pai já tinha bebido um pouco, ele ficou com bastante medo, por isso que ele preferiu estar contando nesse dia. Nisso, o meu pai começou a lembrar do pessoal chamando ele de chifrudo na festa. E aí ele começou a ligar um ponto no outro. Aí eu tive a ideia da gente ligar na casa onde ela trabalhava e tentar descobrir se realmente ela tava lá ainda, porque vai que essa moça saiu de lá e não tava mais lá. Então tivemos a ideia. Na hora o meu pai topou. Em momento algum ele desacreditou da gente, viu? Em momento algum. Então a gente pegou o número dessa casa de massagem e meu pai ligou lá. Então ele ligou, mudou a voz e disse que era um empresário de São Paulo que estava a trabalho na cidade e que ele queria relaxar um pouco e que tinham indicado essa casa para ele. Então a moça respondeu dizendo que era a melhor casa da cidade, que por isso que tinham indicado aquela casa para ele e tal. Isso, o meu pai pegou e falou assim, eu tenho alguns amigos meus que frequentam aí e eles me indicaram uma moça que trabalha aí. E aí ele foi e descreveu ela. Ele falou, é uma moça loira, alta, muito bonita. Na hora, a moça que tava na ligação respondeu assim, eu sei quem que é, todo mundo quer ela, todo mundo procura ela. Pera aí que eu já vou passar a ligação pra ela. Detalhe, o coitado do meu pai teve que tomar calmante, porque até aí ele já tava... Coitado. Então ela atendeu e meu pai, ainda com a voz mudada, pegou e falou pra ela que ele era um empresário de São Paulo, que ele tava ali a trabalho na cidade, que ele tava a fim de relaxar e que tinham indicado aquela casa, né, a casa, e que também tinham indicado especificamente ela. Nisso ela ficou toda feliz, ela falou que sim, que estava disponível, que era só ele chegar lá. E não bastando, ela começou a contar todas as qualidades que ela tinha na cama, que ela fazia no caso. Então meu pai não aguentou continuar com a farsa, voltou para a voz dele normal e revelou que era ele. Na hora ela não acreditou, ela falou, você tá brincando comigo, é alguma pegadinha. Aí ele falou, não é nenhuma pegadinha, passa em casa, pega as suas coisas que estão lá e nunca mais você passe perto de mim.
Ele falou: o problema não é a sua profissão, o problema é você ter me feito de otário, te coloquei dentro da minha casa e você ainda mentiu pra mim. Então naquele dia mesmo de tarde ela foi lá em casa pra pegar as coisas dela. Ela chorou bastante, gente, realmente parecia que ela gostava muito do meu pai, porque ela chorou muito, muito mesmo. Enquanto ela chorava, meu pai estava sentado assistindo futebol e ali ele fingiu que nem viu ela, só que no fundo dava pra ver que ele estava bastante chateado, porque o olho dele também estava bem cheio de lágrima. Quem acompanhou ela até o portão, na verdade, ali fui eu, porque o meu pai realmente não quis dirigir nenhum olhar pra ela. E ele prometeu que ele nunca mais ia olhar na cara dela, e assim ele cumpriu. Ele sofreu bastante durante alguns meses, mas hoje, graças a Deus, ele já tá bem mais tranquilo. E hoje ele completamente, eu acredito que ele já tenha... esquecer não, porque nunca vai esquecer, mas ele conseguiu desencanar dessa história.